Obrigado a todos. É bom, eu sinto em casa. Eu ouvi e participar com vocês, louvando ao Senhor, na música e oração. Obrigado, Umbelino. É um prazer estar aqui para ouvir você orar. Que Deus seja louvado. Paulo, quando ele estava num lugar onde poucas vezes poderia estar, ele pregava até além de meia-noite. Prometo, não vou fazer. Jesus disse no Sermão do Monte, não estou dizendo que vocês não estão fazendo o que ele implicava, mas pode ser. Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Vamos abrir nossas cópias da Bíblia para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Homem do som, eu vou baixar o microfone um pouquinho. Pode ser. É isso. Ok. Obrigado. Como uma introdução a este trecho, capítulo 12, verso 1 e verso 2. Um pouco história ajuda a gente a entender o que estava acontecendo e por que Paulo escreveu desta carta tão preciosa para nós, Romanos. 16 capítulos, bem elaborado. 11 capítulos que elabora nossa salvação e a parte de Deus e nossa parte nisso, em arrepender e aceitar, confiar em Cristo para ser salvo. Salvação pela fé, não pelas obras. Ninguém é capaz de fazer as obras, todo mundo é pecador. Verdades que aprendemos no meio dos 11 capítulos. E aí, aplicando para o resto do livro, porque Paulo, o apóstolo, escreveu com uma carta, uma epístola tão trabalhada, assim como Romanos. O que estava acontecendo, além de ser o capital do império, Roma, o que estava acontecendo em Roma. Paulo está escrevendo para a igreja em Roma, principalmente composto de liderança gentil. E um grande número de crentes judeus, recentemente retornados depois de ter sido expulso por Império Cláudio. Cláudio, o Império, expulsou todos os judeus de Roma. Em 49, está gravado na história. Quase 10 anos depois, imagine 10 anos. 10 anos depois, muito passou. Eu acho que tem passado 2 anos desde que nós temos o privilégio de estar com vocês aqui. E é só 2 anos, imagine 10 anos. E passou 10 anos com judeus, grande número de judeus, crentes judeus também, todos judeus, expulsos de Roma. E eles voltavam em 58, quase 10 anos, mais ou menos, quase 10 anos depois de ser expulso. O resultado na igreja, imagine, o resultado na igreja. Bem provável que foi uma boa dose de tensão e relacionamento hostis
inimizade na comunidade da igreja. Não estava bem com todo mundo. Antes de ser expulso, obrigado. Antes de ser expulso, pode imaginar, os judeus que conheceram mais da Bíblia tinham liderança na igreja. Tinham oportunidades de pregar, ensinar, liderar a igreja. Mas quando eles foram expulsos, quem fez? A igreja não parou de funcionar. Então, quem liderou a igreja? Quem preencheu os papéis de pastor, diácono, presbíteros, professores? Os gentios. E por 10 anos eles estavam crescendo na sua habilidade de pregar e ensinar a palavra. Estavam bem encaixados na liderança da igreja. E bem aceitos. E a igreja está crescendo. E agora volta os judeus. Os que estavam na liderança da igreja. É difícil imaginar a tensão que estava na igreja de Roma. O que Paulo escreve para eles. É interessante para nós notar que o que Paulo escreveu para eles é o Evangelho. O Evangelho bem elaborado, melhor elaborado que qualquer outro livro do Novo Testamento. O livro de Romanos. O foco da mensagem de Paulo é a cruz de Jesus Cristo. A cruz de Jesus Cristo é o único meio pelo qual qualquer pessoa pode vir a Deus. Não há outro caminho. Pelo qual somos todos nós feitos membros de um só corpo em Cristo. Em Cristo, no corpo dele, não há barreiras, não há divisão. Não há barreiras que são capazes de dividir o novo povo de Deus em Cristo. Nem étnica, nem religião, nem gênero, mulher, homem, nem nível de educação, nem nível de sociedade. Nada podia dividir o corpo de Jesus Cristo. Cristo é nosso sumo sacerdote. E Ele se tornou nosso sacrifício na cruz, pelo qual somos, como crentes, unidos com Ele, na sua morte, para o pecado, e na sua ressurreição, para nova vida em Cristo. Nós beneficiamos nesta união com Cristo, pelo terna compaixão de Deus e favor imerecido derramado por Deus em nós, ou sobre nós, em Cristo Jesus. Todos crentes, judeus e gentios, homem e mulher, velho e jovem, todos crentes foram postos em um corpo só, pelo ministério sacerdotal de Jesus Cristo, no seu sacrifício por nós na cruz. Ele é nosso sumo sacerdote. Ele é nosso padrão do nosso sacerdócio.
nosso sacerdócio, em que estamos agora chamados a entregar-nos sobre o altar. Nós. Em uma maneira que agrada a Deus, não em qualquer maneira. E este sacrifício que estamos chamados para fazer é a natureza perfeitamente razoável e essencial da nossa adoração. Adoração a Deus. O que caracteriza nossa adoração a Deus? Dessa forma de adorar a Deus, devemos também ser reconciliados um com o outro e com Deus, servindo uns aos outros, no ministerial sacerdotal, nós, um ao outro, de amor, por entregar nosso individualismo, nossa independência no altar. Em amor ativo, compassível, e assim orar uns para os outros, todos irmãos em Cristo. É isto que Paulo trata em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Vamos nós agora orar. Curvamos nossas cabeças, ó Senhor, diante do Teu trono, em adoração, unidos em Cristo, erguendo o Teu nome, querendo engrandecer o Teu nome, por louvores e ações de graças, louvando ao Teu nome, por Tua graça para conosco e nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus Pai. E pedimos, em nome de Jesus, que ministra por meio do Teu Espírito, que habita em coração de todo filho Teu, a Tua preciosa palavra, viva e eficaz, que discerne o pensamento e intenção de cada coração. Faça isso em nós, faça em mim, ó Senhor Jesus. Amém. Paulo abre o verso 1 de capítulo 12 de Romanos com uma palavra dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. E logo que lemos a frase compaixão de Deus junto com a palavra pois, nos oriente nosso pensar e reflexão dos primeiros 11 capítulos de Romanos, de capítulo 1 até capítulo 11, que acabou de dizer e escrever, o leitor acabou de ler. Os primeiros 11 capítulos de Romanos, onde Paulo deixou bem claro que salvação é somente pela graça, por meio de fé em Jesus Cristo, e não há outro caminho. Aliás, 11 capítulos nos aponta para a cruz de Jesus Cristo. A cruz de Jesus Cristo.
Salvação não vem pelas obras. Nós sabemos, isso a Bíblia é bem claro. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Não há lugar no corpo de Jesus Cristo para vangloriar, para gloriar-se. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar para nos salvar. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Somente a cruz de Jesus Cristo nos salva. Tem que crer, tem que confiar que Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar e ressurgiu da morte para que você e eu viva nele. Não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você reconhece, já citei de vários versos, Efésios 2, 8 e 9, Gálatas 2, capítulo 2, verso 16, Atos 4, 12, já acabei de citar. Paulo diz, compaixão de Deus. Compaixão de Deus. Proclamado para o mundo inteiro pela cruz de Jesus Cristo, o poderoso Criador, perfeito imagem de Deus, encarnado conosco, sem mácula, sem pecado, menos meus pecados, morreu na cruz e ressurgiu pela graça de Deus para que eu vivesse em Cristo. Eu não posso viver em mim. Eu não posso viver a vida cristã em minha força. Eu não posso, na minha força, fazer o que agrada a Deus. Jesus disse, sem eu, nada podereis fazer. Ele está querendo dizer que agrada a Deus. Eu necessito de Cristo em mim, para que eu lhe obedeça. A compaixão de Deus é a graça de Deus que me salva pela cruz do meu Senhor Jesus Cristo. Depois disso, ele diz, Paulo diz, apresenteis os vossos corpos. E notamos bem, de propósito, os detalhes gramáticos até destas palavras. Apresenteis os vossos corpos, plural. Assim sabemos que ele está falando para cada um de nós. Apresenteis os vossos corpos, plural. Isto é, também, apresentar assim o meu corpo, tudo que sou. Isso inclui a minha vontade, os meus desejos, expectativas, meus sonhos, os seus alvos da vida, suas crenças, suas emoções, todas as emoções, sentimentos, seus pensamentos. Os pensamentos que giram em si, raciocínios, seu tempo, sua energia, tudo o que sou, és como indivíduo. Pessoas salvos em Cristo. Apresenteis os vossos corpos total. Como, prosseguindo, no verso,
como um sacrifício singular, vivo, santo, agradável a Deus. Com esta frase, um sacrifício, a imagem em nossa mente, a foto que temos, a imagem que temos gravado em nosso pensar muda. Muda de um indivíduo para quê? O corpo singular da igreja. É o corpo. E este corpo está deitado no altar. É um corpo unido em morte no altar. É a igreja local, os irmãos, todos indivíduos juntos, em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é este sacrifício? O que envolve este sacrifício? O que significa este sacrifício? Este sacrifício é principalmente um ato de adoração. A adoração no Velho Testamento foi feita sempre no templo com um sacrifício pelo pecado e foi colocado no altar, e este não é diferente, só que envolve todos nós. E é um ato de adoração feito pela igreja unida, morto no altar. Notamos sobre este sacrifício que é vivo. É vivo. Não morto no sentido de cessar, falecer. É um vivo, é um sacrifício vivo. É o seu viver. É a sua vida. É tudo que você é, que eu sou. O meu pensar, a minha crença, desejo, expectativas, alvos, decisões, planos para o futuro, passatempo, atividades, conduta, emoções, etc. Cristo morreu por nossos pecados todos. E se ressurgiu para que nós vivamos para Deus em Cristo Jesus, em obediência. A adoração verdadeira por mim a Deus é por viver, é a adoração por meio do meu viver, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas por mês, 12 meses por ano. A adoração que Jesus está esperando de nós, Deus está esperando de nós em Cristo unido como a igreja, é o tempo inteiro, é a nossa vida, é um sacrifício vivo. E além de vivo, é santo. É santo. O que dizer? É separado, afastado, separado, diferente do que o mundo faz. As ações, comportamentos, maneiras de tratar, viver, resolver, tentar resolver, brigar, lutar, como o mundo faz, não pertence à igreja. Este sacrifício é vivo e é santo, é separado para com Deus, é consagrado, é dedicado a Deus. Isso é integridade, íntegro, toda parte, todo tempo, sem exceção. É um sacrifício completo. É um sacrifício vivo,
é um sacrifício santo e é agradável a Deus. É um sacrifício por meio de viver segundo a vontade de Deus, não de nós. É o viver segundo a vontade de Deus em obediência submissa à sua palavra. Esse agrada a Deus. Então, este sacrifício de vós, Paulo falando para todos nós, nosso sacrifício está feito da maneira unida pela igreja, no altar, um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável a Deus. E Paulo continua e diz: não vos conformeis, verso 2. Não vos conformeis, e diz mais, implica mais. Não, nem em inglês nem em português diz mais. Mas a forma do verbo indica que eles já estavam começando a abraçar os meios de conduta do mundo. Então, Paulo está dizendo: e não vos conformeis mais. Pare de conformar-se ao sistema popular de valores e crenças, como é que vocês pertencem ao mundo. O mundo e seus valores e crenças pertencem ao enganador, ao Satanás. Vocês não mais pertencem ao mundo, mas sim a Jesus Cristo. Andai como filho da luz. E não vos conformeis mais, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você tomava uma vez o TAB, treinamento e aconselhamento bíblico, você já sabe que mente não é o cérebro, é diferente. O mundo não percebe disso, chama a pessoa, quando pensa, ele pensa no seu cérebro, ponto final. Não é assim, segundo a Bíblia. Nós somos feitos na imagem de Deus, homem interior e homem exterior, material e imaterial. E nós pensamos em nossa parte imaterial, que passa para a parte material, que é o cérebro. E processa no cérebro, passa para o corpo material. Mas a origem do pensar, e valores, e desejos, e crenças acontecem no coração, o homem interior, que a Bíblia refere-se a também mente. O homem interior. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente no teu coração, o que você crê no homem interior. Transforme disso na maneira que pensa no seu homem interior. Transforme disso à luz da palavra, para pensar segundo a Bíblia, não segundo a sua maneira favorita de pensar, ou ditadas favoritas que oriente a sua ação, ou que dá desculpas para o seu pecado. Todo mundo é pecador. Aí sim, dando desculpa para a minha prática de pecar. Ninguém é perfeito. Deus vai entender, Ele dá graça. Não, irmãos, isso não é aceitável com Deus. Isso não é santo, isso não é a maneira de ver que agrada a Deus. Mas sim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, a maneira que está pensando e processando a situação em que vive. Mudança na sua vida, mudança na sua conduta, mudança no seu viver, não acontece até que você pensa biblicamente a verdade e crê
biblicamente, a verdade, isso é a Bíblia, é a verdade. Então você pensa a verdade e você crê a verdade. Quando você pensa e crê segundo a palavra de Deus, agora isso leva a mudança permanente na sua vida, na sua conduta, visível, na maneira que todo mundo percebe. A palavra de Deus renova o nosso pensar, para que não mais pensássemos segundo o engano, mentira, mas sim segundo a verdade. Este tipo de transformação pode ocorrer somente à medida que o Espírito Santo transforma o nosso pensamento pela leitura e meditação e submissão às Escrituras, à verdade. Aliás, precisamos ler a Bíblia. E não só para ler, mas ler com uma atitude submissa, em oração, pedindo a Deus nos mostrar o que falta em nós, o que precisa mudar em nós, para que possamos praticar a palavra. É isso que Deus deseja. E não muda, nada muda em nossas vidas até que lemos com esta atitude e deixa Deus agir por meio do Espírito Santo em nós, aplicando a verdade em nós, em submissão à palavra, botando na prática, em obediência a Deus, louvando a Deus. Assim, sendo um sacrifício agradável a Ele. Isso não só individualmente, mas, como Paulo escreve aqui, a igreja unida, composto de todos os membros que estão agindo individualmente da mesma maneira, em submissão a Deus, obedecendo a sua palavra. Assim é a nossa união na prática. Leia a Bíblia em oração, assim como falamos, pedindo que Deus lhe mostre o que Ele deseja mudar em nossas vidas e em sua vida. Deus deseja nos transformar. E Deus deseja nos transformar não só no exterior, para impressionar homens, para fazer religião. Não. Deus deseja nos transformar verdadeiramente, de dentro para fora. Assim, Ele começa no homem interior, no coração. E uma vez que Deus age em nós, por meio da palavra, viva e eficaz, e nós submetemos à palavra, arrependendo, confessando para pecado quando aparece, recebendo perdão de Deus em nome de Jesus. Assim haverá mudança na conduta, no comportamento permanente. E estaremos assim mais e mais sendo transformados de dentro para fora na imagem de Jesus Cristo. E Deus use a palavra viva e eficaz, aplicada em nossos corações pelo poder do Espírito Santo para fazer isso. Nós necessitamos ouvir, nós necessitamos ler a palavra de Deus para que possamos mudar. A palavra de Deus criou o universo. Deus disse, haja luz, e houve luz. E é a mesma palavra de Deus que nos transforma de dentro para fora. Mudar mais e mais na imagem de Deus nos levará a experimentar em nossas vidas que a vida em Cristo é muito doce.
é muito agradável, é muito boa. Obedecendo ao Senhor e seguindo ao Senhor Jesus é agradável, será cheio de grande valor e recompensa nesta vida e na vida que vem. Viver segundo a vontade de Deus provará para você que a vontade de Deus por nós é, como Paulo escreve aqui, boa, agradável e perfeita. Não falta nada. Não há como sentir arrependido ou sentir falta por alguma coisa. Aprendendo a seguir ao Senhor assim, vivendo na maneira que agrada a Ele, acaba sendo boa. A experiência é boa e agradável e doce e perfeita. E essas palavras que acabamos de ler e ouvir são palavras de promessa e palavras de bênção. Como é, então, este sacrifício vivo? Como é a vida que agrada a Deus? O Paulo começa a elaborar no resto do capítulo 12. Nós não tomaremos o tempo para olhar em detalhe estes versos, mas para esboçar neste momento. No resto do capítulo 12, ele começa a elaborar a função do corpo de Cristo, a igreja, e os dons que Deus nos deu, e os dons para ser aplicados ou usados, praticados no meio do corpo, para o bem do corpo, assim ministrando a palavra e servindo uns aos outros no corpo, na igreja local. E depois disso, em verso 9, ele começa a falar sobre amor. Ele nos orienta para amar sem hipocrisia. Aliás, amar os irmãos, amar os outros irmãos no corpo, na família de Deus, os outros crentes. E ele trata isso de verso 9 até verso 16, neste capítulo 12. E depois disso ele termina o capítulo falando sobre vencer o mal com o bem. Aliás, amar o não amável. Então, pelo resto do capítulo 12, ele fala sobre amor. Amor aplicado por meio dos dons espirituais que Deus tem nos dado para ministrar uns aos outros, assim edificando uns aos outros no corpo de Cristo, e amando um ao outro na prática, procurando o bem do próximo para os irmãos no corpo e, enfim, amando os não amáveis. Verso 17 até o fim do capítulo. Só em Cristo pode fazer isso. Nós nunca, em nossa força, faremos o que Deus, por meio de Paulo, nos oriente a fazer aqui. Impossível. Não é só difícil, é impossível. Como começamos a refletir quando começamos a abrir nossos pensares deste capítulo, deste versos 1 e 2, nós entendemos que necessitamos de Jesus Cristo. Por isso, Paulo começa falando sobre misericórdia e compaixão de Deus e nos leva para a cruz que necessitamos. A graça de Deus vem para nós por meio da cruz. E nós precisamos da graça de Deus para ser salvo uma vez em Cristo, mas precisamos da graça de Deus também para obedecer ao Senhor e para crescer nele. Nós nunca faremos isso em nossa força, é impossível. Jesus disse: nada podereis fazer sem eu. Amor envolve muitas coisas. Amor é a procura do bem do seu próximo. Mas envolve alguma coisa característica da família de Deus. Amor envolve perdão.
Amor envolve perdão. Amor nesta vida, agora neste mundo, envolve relacionamentos, e nossos relacionamentos todos, neste mundo, tanto da igreja como da família, como relacionamentos conjugais, parentela, relacionamentos neste mundo envolve relacionamentos de pecadores. Todos relacionamentos, sem exceção. Talvez alguém aqui que pensa que já está bem perto para ser perfeito, falta desse para ser perfeito. Eu acho engano se você pensa dessa maneira, porque eu sou pecador, por isso eu sei que você é pecador também, e a Bíblia nos informa que somos todos pecadores. E se você duvida sobre eu, pergunta a Patrícia. Ela vai testemunhar, porque ela sabe. Todos os relacionamentos nesta vida envolvem relacionamentos de pecadores. Relacionamentos de pecadores necessita, não é opcional. Relacionamentos de pecadores necessita de prática de perdão. Porque não só uma vez, a prática de perdão. Nós temos um livro que gostamos de passar com o pré-nupcial, para os que estão esperando ser casados. Diz o título, Quando Pecadores Dizem Sim. Porque no altar do casamento, fazendo os votos, são feitos pelos pecadores. E problemas que surgem no casamento é uma questão do tempo, porque acontecerão. É a mesma coisa no corpo de Cristo na igreja. Nós somos pecadores. E nós somos unidos em Cristo nesta igreja, numa igreja local. Precisamos de Cristo. E necessitamos dele e necessitamos da cruz de Cristo, onde acha graça. Verdadeiros crentes, salvos em Jesus, são pessoas perdoadas. Pessoas perdoadas que também perdoam uns aos outros. Mas, geralmente, nosso problema é que não queremos perdoar. E não queremos pedir perdão. Há alguma coisa que fica travada aqui na garganta que não conseguimos engolir. Nós queremos, em vez de pedir perdão ou dar perdão, nós queremos retribuir vingança. É nosso desejo. Francamente, é nosso desejo. Queremos executar a punição e determinar qual punição seria. Nós queremos fazer como que a outra pessoa sofre. Talvez a gente raciocina, só sofre um pouco, mas sofre sim. E nós determinamos a quantidade de sofrimento. E nós queremos isso por consequência de ter nos feridos. Eu fui machucado. Eu fui ferido. E profundamente, e você não sabe quanto eu dói dentro. E foi feito por fulano. Então sofrer é a consequência que eu desejo executar no outro por causa de a ousadia me opor. Porque ninguém deve me opor. Entrar em oposição contra mim.
ficar contra mim. Ninguém tem direito a fazer isso. E eu vou acertar que há consequências para aquele que faz. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso querer. Aí podemos começar um time com torcedores e tudo, procurando fazer disso. Porque é nosso desejo natural, pecaminoso nosso. Mas Cristo morreu justamente por causa deste desejo forte que reside em nós. É a natureza pecaminosa que herdamos de Adão e é bem egoísta, é bem focalizado em mim, eu e ninguém mais. Quando pensamos assim, quando desejamos assim, é porque, na verdade, esquecemos a misericórdia e compaixão de Deus que me salvou em Jesus Cristo. Quando, e a Bíblia nos conta em Romanos, e Paulo já contava em Romanos capítulo 5, e quando Paulo fala de compaixão e misericórdia de Deus, ele também refere a capítulo 5, onde Paulo mesmo contava que Deus morreu em Jesus Cristo, morreu por nós enquanto estávamos em nosso pecado. E este pecado é rebelião contra Deus, é rebelião. Não quero você reinar contra mim. Eu quero determinar a minha própria vida e meu próprio caminho. Essa é a nossa vontade. E a nossa vontade de rebelião contra Deus e matar Ele, crucificar Ele, quando Ele morreu para me salvar na cruz de Calvário. Nós esquecemos disso. Quando pensamos de vingar e retribuir, esquecemos o que Cristo fez por nós. Eu não mereço perdão. Eu não mereço perdão em Cristo. Mas Deus me amou de tal maneira que me deu o seu Filho perfeito, sem pecado, para morrer por meu pecado, em meu lugar, por mim. O que isso significa? O que significa para mim? O que significa para nós? O que significa? Isto significa que se eu vivo pelo amor sacrificial de Jesus Cristo por mim, pelo qual Deus me perdoa, então significa que eu devo perdoar. Eu devo perdoar. E eu devo pedir perdão pelas ações, por meus pensamentos, pelas minhas palavras que eu fiz ou falou que não agradava a Deus. Se nós, como filhos de Deus, unidos na igreja local, em Cristo Jesus, nosso Senhor, se nós queremos apresentar os nossos corpos como um sacrifício singular, vivo, santo, agradável a Deus, então não há opção. Não há opção, não há alternativa para mim, além de perdoar e pedir perdão. Como fui perdoado por Deus em Cristo Jesus.
Mas, você pode dizer em si, sem falar para outra pessoa, eu posso imaginar, porque eu posso imaginar o que eu queria falar. Mas, você diz no seu coração assim, mas tudo isso é muito bom, pastor, muito bem, mas não vai funcionar. Saiba, você pode dizer, no seu homem interior, sem falar para outra pessoa, eu estou pronto a perdoar, mas fulano precisa vir primeiro para mim para pedir perdão. Quando ele vem para mim pedir perdão, então eu vou pedir perdão também. Mas até lá, fico esperando. Graças a Deus. Deus falou. Na sua palavra, o que ele diz é contrário. Não é surpresa, não é? Que o que Deus fala é contrário ao meu pensar e o meu desejo e a minha preferência para andar. Deus fala na sua palavra e o que ele fala é contrário do que acabei de escrever. Se estiver com relacionamento quebrado no corpo de Cristo, tanto por ser o ofensor, aquele que fez, ou tanto como o ofendido, aquele que recebeu o mal, que recebeu o pecado contra si. O outro pecou contra você. Então, se você é o ofensor, aquele que fez, ou ofendido, aquele que recebeu o mal, deve procurar perdoar e pedir perdão. Não há opção. Não há outra alternativa. O ofendido ou ofensor. Os dois são responsáveis diante de Deus para procurar perdão. Pedir perdão e dar perdão. Jesus disse no seu Sermão do Monte, mesmo, Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, isso, adoração, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, aliás, você é um ofensor, você é aquele que pecou contra seu irmão, você fez pecado contra seu irmão, em palavra ou ação, ou até pensar atitude que brotou em várias ações e palavras. Deixe sua adoração, deixa seu sacrifício, deixa perante o altar a tua oferta e vai. É a palavra de Deus, estou lendo. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Volta a continuar sua adoração a Deus. Mas primeiro, procura pedir perdão ou dar perdão. Vá para o irmão. É isso que eu acabei de ler, citando da palavra de Deus. Outro, Lucas, capítulo 17, verso 3. Lucas, capítulo 17, verso 3. Isso no caso de ofendido, aí foi pecado contra você. Ao cautelar... Alguém gostou da palavra? Lucas 17, verso 3. Acautelai-vos, alerta, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, fala a verdade em amor, para mostrar o que ele fez. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Essa é, então, duas referências. Mateus 5, verso 23, 24.
Lucas 17, verso 3. Tanto para o ofensor como o ofendido são responsáveis para procurar perdão, ou por dar ou por pedir. O que faremos em nosso viver? Faça um autoexame, é um ponto de partido. Orar. Pede a Deus, por meio do Espírito Santo, examinar o seu próprio coração. E lhe mostra se houver algo que não agrada a Deus em seu coração. Porque eu digo, sem esta ação graciosa por Deus, nós ficaremos cegos e surdos da presença do pecado em nós, porque nossa tendência é para justificar-se, raciocinar, nos justificar, e não há como perceber o mal se Deus não faz esta revelação, iluminação, por meio do Espírito Santo, aplicando a palavra em nós. Então ora, pede a Deus fazer isso. Como o salmista fala em Salmo 139, no último 2 versos, ele fala mesmo: veja em mim, ó Deus. E 2. Ora, continuando orando. E se Deus mostra algo para você, peça a Deus orientação de mostrar como obedecê-lo. Então, o que necessita fazer. E logo, não demora, procura obedecer ao Senhor. Bota na prática. O Jesus terminou uma parábola em Salmo 17, aquele mesmo em Lucas 17. Vai lá para Lucas, se você pode abrir a sua Bíblia, só um verso aí, porque Jesus aí está aplicando. E a nossa resposta, no caso que estamos considerando perdão, ou por pedir, ou por dar perdão. Em Lucas capítulo 17, verso 10. Lucas capítulo 17, verso 10. Eu tenho citado aqui, verso 10. Ele diz: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado. E a parábola é aquele que o servo, o escravo, o servo está no campo e ele volta depois um dia, no calor do dia, suando, e ele vem na casa e em vez de receber uma refresca, um refri, alguma coisa e tomar banho, e o mestre deixando ele refrescar-se assim, o mestre, o dono da casa, pede o servo que acabou voltando do campo, cansadíssimo, suando, ele diz: ponha a mesa para mim. E depois que eu como e depois que eu bebo, você pode. Assim o servo, ok? Jesus conta desta parábola. E depois, ao fim dessa parábola, ele diz como é que deve responder o servo. Então, ele mostra isso. Ele está falando sobre perdão. Jesus está usando desta palavra para aplicar a necessidade para os apóstolos dele, apóstolos de Jesus, que eles necessitam praticar perdão, por dar perdão ou por pedir perdão. Então, ele diz, verso 10, assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, está referindo ao perdão, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Não merecemos aplauso, parabéns. Não é para engrandecer-se. Simplesmente dizemos: somos servos inúteis. Fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos orar e depois podemos cantar um corinho que vem deste trecho, dos versos pouco antes. Oremos. Ó Senhor, damos graças por Tua palavra que nos oriente
como andar na tua família, no teu lar. E confessamos que sem a tua palavra estaríamos cambaleando e fazendo tudo que não agrada a ti. Mas por meio da tua palavra, ganhamos conhecimento. Nós pedimos ao Senhor por graça que necessitamos para submeter a tua palavra e seguir em obediência. E ao Senhor pedimos isso, para que teu nome seja engrandecido e toda a glória seja dada a ti. E pedimos isso porque adoramos a ti. Tu és digno da nossa adoração e adoração de tudo que somos. Que tu sejas louvado, ó Senhor, por causa de salvação que temos, por meio da tua graça, em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oremos em nome de Jesus. Amém.